Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, hoje, como o Padre acolheu a igreja, os fiéis que hoje vieram nesse primeiro dia da semana, o domingo do nosso Deus, hoje é a última semana do tempo comum. Então agora nós já nos preparamos para o ano novo da igreja. É o tempo do advento, o tempo de preparação para a gente liturgicamente, mais uma vez, celebrar o nosso Deus
que cumpriu a promessa, mas a gente vai fazer uma memória de como ele veio, para que ele veio, e assim nos preparando cada vez mais para um dia estar plenamente com ele. Mas vamos lá. Hoje está falando a liturgia sobre Cristo que é Rei. Mas é bom a gente meditar um pouquinho sobre isso, só um pouquinho, e adentrarmos na nossa vida de uma vez. Cristo, ele não é primeiramente Rei como aquele que governa com poder, como soberano sobre os seus súditos. Não, primeiramente não é mesmo. Cristo, o homem Jesus, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e habitou no meio de nós, ele primeiramente é Rei como pastor. Pastor, na Bíblia, Rei significa aquele que pastoreia, o pastor que dá vida às suas ovelhas. Por exemplo, nós temos uma música muito antiga, que é na época daqueles que têm mais de 40 anos, de 40 anos para baixo, vai lembrar bem disso. Aliás, para cima, né? Para cima. 40 anos para cima, é isso que fala? É. Maus pastores, como é que é? Maus pastores na ilha de sombra, não cuidaram o rebanho se perdeu. Está vendo? Só os cinquentões e quarentões, e os que estão beirando os 40, 37, 38, já está lembrando dessa música aí. Vocês lembram dessa canção? Quem são os maus pastores? Os reis. O povo de Israel teve vários reis, não tiveram? Começaram com Saul, e não foi um bom rei. Depois teve Davi. Esse sim. Esse para o povo de Israel, e na palavra de Deus mostra que rei fantástico. Por quê? Porque ele foi um verdadeiro pastor daquele rebanho confiado por Deus Pai. Então ele foi um exímio rei. Mas, por exemplo, depois dele, Salomão já não foi tão bom rei. Teve sua participação boa, mas colocou os pés pelas mãos, se envolveu com outras doutrinas. Se teve várias mulheres de outras denominações que fora do Israel. Acabou cultuando até deuses estranhos. Isso foi o rei Salomão, hein? Aquele que construiu o maior templo que é considerado até hoje, foi, né? Agora está destruído, uma das 7 maravilhas do mundo. Olha isso, na época, né? Agora não mais. Tão lindo que foi esse templo, grandioso, templo de Salomão, que não tem nada a ver com esse templo de Salomão que a gente vê por aí não, tá? É outra coisa, é algo muito, muito forte. Mas depois vieram quem? Péssimos reis. Acás foi um rei terrível, chegou a matar o próprio filho para evocar uma entidade. Olha, ofereceu culto para outros deuses, dando a vida do próprio filho. Olha isso, estava à frente do povo de Israel, né? Ocosias, Manassés, terríveis, horrorosos reis, que era para pastorear o povo de Deus, chamado, escolhido, nada. Até que Ezequiel, o grande profeta, faz esse anúncio, que o próprio Deus agora, ele ia ser o grande pastor do povo todo, e ele viria no meio de nós. Ezequiel anunciando hoje, quem é o grande pastor? Quem é o verdadeiro rei? Aquele que vai dar a vida para as suas ovelhas. Um adendo aqui, a gente ouviu agora no Evangelho a questão, qual é a diferença entre ovelha e cabrito? O cabrito é o bode, são aqueles que têm chifre, eles são muito agressivos. E a ovelhinha não, a ovelhinha não tem chifre, é aquela dengozinha, aquela que facinha de dominar. Por isso que ele fala de separar as ovelhas. As ovelhas são aqueles que são tementes e obedientes a Deus. E aqueles são como uma metáfora
que não é obediente a Deus, ele se torna rebelde, não é? São chamados cabritos. Então, o próprio Deus agora vai enviar o pastor, não é mais um pastor. Isso aqui é muito importante, irmãos. A gente, por exemplo, tem muitos casais católicos, são lindos, que se casaram, muitos se casaram com o sacramento do matrimônio, mas por causa da vida e aquilo que eles foram plantando, eles são mais um casal. Agora, existe o casal. O casal é aquele com o, né? Melhor dizendo, maiúsculo, que é aquele que vive como casal, casados, segundo a obediência em Deus. Então, a mesma coisa os pastores, os reis de Israel, passaram muitos, e foi um que foi maior do que Davi, o pastor verdadeiro, aquele que deu a vida, Jesus. Então, quando você ouvir na Bíblia, Cristo Rei, significa, primeiro, aquele que é pastor, aquele que vai dirigir, vai enfaixar a doença da sua ovelhinha, que vai atrás daquela que se perdeu. Ele não sossega, ele não desiste de nenhuma ovelha que faz parte do seu rebanho. Então, Cristo Rei, primeiramente, ele tem esse significado, o pastor, e aquele pastor que vai pastorear, no sentido de dar a vida dele para salvar a sua ovelha. Ok? Quem conhece um pouco as regiões, eu nunca fui na região lá de Jerusalém, o deserto deles lá, não é um deserto dessa areia que parece do mar, como o deserto da Arábia, né? Não, é um outro deserto onde tem muitas pedrinhas e tem alguns tipos de ervas que nascem, e é lá que eles levam, até hoje tem, o rebanho das ovelhas para comer, para pastorear ali. E o pastor é aquele que vai ali, olhando para ver se nenhuma delas se perde, se machucou uma ou outra. Então é isso, Cristo Jesus é o pastor, ele é aquele que o Pai disse: eu mesmo vou descer, eu mesmo vou agora enfaixar, porque aqueles reis não foram dignos de estar à frente do meu povo. Então, gente, no que hoje a igreja está celebrando, o maior significado do Pai, que deixou o Filho ser o pastor maior. Por isso que a gente vê Jesus como símbolo de cordeirinho, o cordeiro imolado, ok? Porque tudo faz uma metáfora daquilo que Deus fez no meio de nós. E aqui é um ponto importante. A gente, quando vai rezar, a gente vai dizer, quantas vezes a gente reza aqui? Não há outro Deus, só Jesus, só Ele salva. Não existe outros modos de um homem se salvar, que não seja pelo pastor Jesus. Não existe, gente, e nunca haverá. Só Jesus é o pastor verdadeiro que salva a toda a humanidade, a todo aquele que caiu, se perdeu, ou ainda está perdido, ou ainda está vagando por esse mundo sem rumo. O único, não é governo nenhum de nenhum mundo, não é nenhuma outra pessoa que pode surgir como uma pessoa muito operante para o bem dos seres humanos, fazendo talvez uma política social formidável. Nunca haverá, nunca. A gente sabe que a própria palavra de Deus, em Hebreus e depois no Apocalipse, fala que chegará o tempo, que vai vir um governo no mundo, nesse mundo aqui que a gente está passando, que vai ser uma pessoa, vai vir como uma pessoa, e ele será um líder mundial, ele será um líder, que vai liderar todas as nações do mundo, e muitas pessoas, atenção aqui, vão buscar nele uma referência, como se fosse, agora sim,
agora chegou para nós segurança, a segurança que a gente quer, atenção, não é a segurança de Deus, e não é a paz de Deus, mas eles vão falar, agora nós encontramos alguém que trouxe a paz, que a gente do mundo está pedindo uma paz, a gente do mundo, e você sabe que existem duas pazes, né? A paz de Cristo e a paz do mundo, da sociedade política. Existe a segurança que a gente gostaria de ter, a gente, que o padre está falando, ser humano, independente da fé cristã. E existe a segurança que Deus dará. Então, aparecerá, está na palavra, hein? E já está chegando, vai chegar um líder, que os povos do mundo vão se render a ele, porque vai falar, ele é bom, ele está trazendo a paz, ele tá trazendo a segurança que nós, sociedade, precisamos, e vão honrá-lo, vão até adorá-lo, e o próprio Deus já prepara a nós, sua igreja, agora entra na gente, que isso vai acontecer, pode ser que muitos de nós aqui não vai ver, ou talvez veja já, e vai ser assim uma coisa muito forte que vai acontecer no mundo. Aos que são fiéis ao Senhor, rapidamente vão notar, chegou a profecia que na palavra que Deus sempre colocou, ela já chegou, vai perceber rapidinho, porque vai aparecer um líder que vai trazer para a população mundial, mas vamos destrinchar isso. Que população é essa? Não é uma população que quer Deus, não é uma população mundial que quer seguir os passos do pastor verdadeiro que tem um nome, e o único que salva, Jesus, Filho de Deus. Não é esse tipo de caminho de viver abstinência, amor, castidade, perdão. Não vai ser esse Cristo que fala que existe a vida eterna e existe o inferno. Não. Uma população que não quer saber disso e quer saber de algo que vai ser segurança, paz e fraternidade, para que todos tenham uma vida muito feliz nesse mundo aqui. Então veja, quem são essa população que busca esse líder e um dia vai se inclinar a esse líder? Aqueles que não querem viver o caminho de Jesus. E nós já estamos vendo os indícios disso nos nossos filhos, na geração novinha que está vindo, uma geração mais afastada da igreja, uma geração que não quer saber mais pode reparar, que eles são os novos construtores das grandes cidades. Vocês lembram que há 50, 60 anos atrás, 70, é rápido, é só você lembrar da história, pega o livro da sua escola, olha como que era São Paulo, a nossa cidade, há 70 anos atrás. Existem umas fotos, que elas são tiradas de aviões na época, né? Eu não sei, até depois os próprios satélites vão mostrar, fotografias de frente, de cima das grandes cidades. Sabe o que prevalecia na cidade? E quem construía, os engenheiros, eram filhos de pais cristãos, que deram todo um caminho de Cristo para eles, e eles desenhavam a cidade, colocando no ponto mais alto, uma igreja. Pode reparar, aonde existem as principais igrejas, as catedrais, onde elas estão, em qualquer ponto, na Europa foi assim, é assim, por exemplo, quem já viajou para a Europa, dá uma olhadinha onde estão as maiores igrejas, que elas se tornaram um ícone para todo mundo fotografar, um dos lugares mais belos e bonitos e importantes da cidade. Por quê? Porque era uma população que os seus engenheiros, seus médicos,
seus especialistas, aqueles que engenhavam, né, a modernidade daquela época, eles eram tementes a Deus na sua grande maioria. Agora você pega 2023, vamos lá. Quem são os novos engenheiros? Os seus netos, pessoas da minha idade para mais novo, com 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Eles estão construindo agora, mapeando como que a cidade de São Paulo e as outras cidades devem fazer. O que vocês estão vendo hoje nas principais vias de uma marginal? Grandes templos, do quê? De lancheterias, grandes templos de pets, grandes templos de academias, grandíssimos templos de shopping, grandes templos, digamos, não digo templo, mas lugares abertos, como grandes parques, Vila Lobos, Ibirapuera, e aonde as multidões estão indo? Nestes novos templos. Quem que está desenhando eles? Quem que está fazendo o marketing deles? Quem que está fazendo a publicidade deles? Que querem contratar cada vez mais jovens talentos para preparar a cidade que o povo sem Deus quer viver, onde tem a paz, segurança, ok? Segundo os princípios modernos, sem Deus. E quem são eles? Seus filhos, seus netos, minhas senhoras de 70 e poucos anos, ou até de 60 e pouco, suas netas, porque hoje as mulheres estão também à frente, ok? Reconstruindo a cidade. Então analise com calma, como Jesus disse uma vez: olha, meus irmãos, vocês têm a capacidade de efetuar um pensamento óbvio, de quando vai chover e de quando vai fazer frio, só olhando para as estações da própria natureza, e não sois capazes de perceber o desarranjo que o pecado vem fazendo, e eliminando a fé do povo de Deus, e introduzindo um ateísmo gigantesco no mundo, que nós importamos da Europa e outras partes da Ásia, introduzimos no nosso país, devagar, mas agora já começa a galopar. Então veja, quem é que está participando dessa nova etapa da sociedade? Os vossos filhos, não necessariamente o seu filho. Veja, é um maneirismo que o padre fala, que é a geração dos teus netos das universidades, dos jovens. Pode reparar, os médicos de hoje, eu vou rezando para ser consultado por um médico, uma médica, é tudo jovenzinho de 20 e poucos anos, não é? Eu fico morrendo de medo, tá certo? Com todo respeito, tem muitos competentes, até mais do que homens mais velhos, sem dúvida. Mas quem é que está dominando o espaço? Quem está dominando as cidades? Uma nova geração. Mas como eles estão? Quem eles têm por trás como esteio da vida deles? Não é mais o pastor Jesus, não. Não é não, meu irmão, minha irmã. Hoje é uma ideologia mundana, que foi vagando pela tua casa, pelo teu quintal. Se não pegou na tua geração de filhos, já pegou em uma neta, já pegou no neto, já pegou no bisneto, e que agora começa a receber medalhas, começa a receber homenagens, porque fez um feito na modernidade, pensando um mundo sem Deus para a gente viver. Eles são aplaudidos. É assim mesmo. Isso já estava preparado, isso já foi profetizado. O próprio Deus disse que chegaria e já está chegando. E aqueles que seguem o Senhor Jesus, que ainda tem jovens, graças a Deus, ainda existem médicos jovens, graças ao nosso bom Deus, engenheiros, dentistas,
professores, olha isso, hein? Até professores católicos, cristãos, que estão ali testemunhando o reino de Deus. Ainda tem, graças a quem? Aos pais audaciosos na fé, que não dá trégua para os princípios chamados da evolução do mundo. Enquanto a escola mostra vários tipos de ideologia, o pai e a mãe estão ali, ó, vem cá filha, vem cá, o altar teu é esse aqui, ó. O altar teu é esse aqui. O templo seu é a igreja. Podemos ir até dar uma volta lá naquele lugar que o mundo prepara, mas não é lá o lugar, é pai que fica em cima e põe o filho e a filha para rezar, que dá uma das primeiras leituras, é uma leitura de historinha bíblica para o filho e para a filha, ou conta, ou da Bíblia, quando já começa a ter já o tempo da razão. Por causa destes pais, ainda tem, mas está diminuindo. E está diminuindo cada vez mais, meus irmãos. Muitos aqui têm a minha idade, um pouco mais novos, que já têm filhos, já rapazes, moças. E quando a gente celebra hoje essa celebração de Cristo Rei, não é que Ele é o Rei, que domina e tira a liberdade humana, não. Rei é aquele que convida a sua ovelha e vai curar a ovelha no interior do seu coração. Mas curar do quê? Daquilo que o diabo colocou lá em Gênesis. A vida é minha. Olha aí, ó, as cidades sendo construídas dessa maneira. A vida é minha, e eu e nós da nova sociedade sabemos o que é melhor para nós. Agora, pode abaixar as torres da igreja e vamos colocar torres maiores, como o padre disse, nos principais lugares da cidade. Nós vamos colocar os holofortes agora, não é mais uma cruz iluminada. Hoje o que vai iluminar é uma lanchonete, é uma danceteria, é um shopping, é um parque, é uma roda gigante, linda, e vamos tudo está certo, aí não tem problema de ter isso. Eu mesmo tenho uma vontade tremenda de ir naquela roda gigante que está lá, e ainda eu quero que balança ainda, pode rodar aí, assim, é delícia, eu quero ir de vez em quando, eu ainda não fui. Não é que é pecado ir, não, irmãos, veja, é apenas uma parafuseta que o padre está fazendo a gente prender na nossa cabeça, porque o mundo hoje tem outros pastores. Quem são os pastores hoje que estão governando a nossa sociedade? Quem? Não é difícil de perceber, o padre já deu um exemplo, os filhos da gente, ponto. Quem mais pode estar contribuindo para isso? Agora eu vou falar uma coisa pesada, onde eu sou o primeiro a colocar minha barba grisalha de molho, nós pastores de Cristo, sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os bispos e os padres, e que Deus confiou, quem confiou? O pastor confiou o seu ministério a alguns, para tirar do meio do povo, para receber Cristo cabeça. Quem? Nós homens que temos a vocação sacerdotal, bispos e padres, ok? Para estar à frente do quê? Do povo cristão. E se o padre, e se o bispo, mais os padres, por que mais? Porque tem mais padre do que bispo, tá bom? Então os padres estão à frente da onde? Do povo amado, das ovelhas de Cristo. E aí o que acontece? Como é que está sendo as pregações hoje desses padres modernos? Tem padre moderno? Ótimos, maravilhosos, tá? Que são igual médicos bons, jovens hoje. Mas a gente está vendo hoje também uma série de sacerdotes que devagarinho vai introduzindo na cabeça das ovelhas que isso não é pecado, nem isso é pecado mais, que foi começando a beber da fonte do mundo, e devagarinho começou a achar que,
Qual é o problema? Olha, a gente corre o risco de falar que Jesus não é o único que salva. E tem padres que pensam assim já. Veja o perigo. Então, o padre que não for fiel à tradição da igreja de Cristo, o pastor, pode estar contribuindo, sim, Senhor, por um mau pastoreio para a sua igreja católica, confundindo a cabeça do povo, confundindo. Mas eu já não sei mais se isso é pecado. Por quê? Porque eu vou confessar com o padre lá, o padre nem perguntou se eu sou casado ou solteiro, mas eu moro com alguém e fui confessar meus pecados, ele atendeu e deu absolvição. Aí depois essa mesma pessoa vai procurar um outro sacerdote, vai confessar e o padre fala: seu estado civil, solteira. Não, casada. Aí ele vai falar: na igreja? Não. Aí o padre vai falar: qual foi a sua última confissão? Foi mês passado. Na igreja católica? O padre já começa a ficar, veja, sim, na igreja católica, ainda até sabe de onde foi, porque a pessoa vai dizer, a ovelhinha vai dizer, a ovelhinha está machucada, ela vai dizer naquela igreja, com aquele padre. Claro que o padre que tem juízo, ele sabe que aquela pessoa, talvez, não foi bem assim que o padre disse algumas coisas, então ele tem que ser muito, ele tem que ponderar tudo. Mas aí ele vai falar: minha senhora, a senhora não pode hoje, na sua atual conjuntura, receber o sacramento nem da confissão aqui comigo, com o padre, e com padre nenhum da igreja católica, e nem comungar o corpo santo de Cristo. Vem aqui, a senhora primeiro precisa entender essa catequese aqui. E a pessoa começa a desparafusar a cabeça dela. Mas pera um pouquinho, um outro padre disse que está tudo bem, nem me perguntou nada. Agora vem um outro sacerdote, aí é até agressivo, se acha, e agora começa a colocar um monte de não na nossa vida. E quer saber de uma coisa? Eu estou começando a ficar de saco cheio com a igreja católica. Começa assim. Veja, e por que começa a ficar de saco cheio com a igreja católica? Por causa de nós padres, que corremos o risco de não falar a verdade de Cristo por igual. Por quê? Porque cada um está vivendo de um jeito. Então veja só, o bom pastor, primeiro quem que é? Tem um nome. Qual é o nome do bom pastor, meus irmãos? Jesus. E ele confiou alguns sacerdotes para estar à frente do seu povo. Não é meu não, é dele. Ai de mim desviar a ovelha para um lado que o Cristo não falou, mas não é isso aí o caminho, ok? E confundir o povo. Vocês sabem que tem um evangelho todinho que Cristo chama a atenção dos sacerdotes, que Pedro vai perguntar: é para todos ou para nós? E aí Cristo fala: para aqueles a quem foi confiado o ministério de estar à frente da sua casa, os sacerdotes. Então veja, o mundo, ele navega ao contrário, verdade, já pega os nossos filhos, porque são maus pastores, e muitas universidades metem o pau, mas fortemente sobre a religião católica, tá? Desde a minha época já era assim, que eu fazia faculdade. Imagina hoje, meu sobrinho daqui a pouquinho, o ano que vem, vai para a faculdade, e o outro que casou agora recentemente, já falava: tio, na faculdade eles humilham, eles olham a igreja católica como uma parasita que estraga a humanidade. E essa mentalidade, gente, entra até dentro da própria igreja católica. Às vezes no próprio sacerdote pode correr esse risco de ensinar o povo que esse caminho aqui não é pecado não, está tudo certo. Veja, então vamos lá, mas vamos à parte mais importante de tudo isso. A questão aqui não é, Cristo não quer colocar placas, é pecado ou não é pecado, vai para o inferno ou vai para o céu. Isso aí espanta muita gente. Não, primeiro, não é negar, primeiro tem que anunciar uma outra coisa. E quem entendeu primeiro, essa coisa do céu e do inferno,
é a resposta que a pessoa vai dar enquanto ela viver aqui na terra. Você vai buscar o caminho do céu ou do inferno. Mas primeiro, qual é? Anunciar Cristo como a verdade e a vida. Eu detesto, como padre, quando a gente faz homilias para assustar o povo. Porque, gente, é como se eu quisesse forçar vocês, sem ter uma experiência, olha o termo, sem ter tido uma experiência de encontro com uma pessoa, e essa pessoa é que nesse encontro, ela é que pode te seduzir no bom sentido, para você falar, eu amo, eu quero, eu não troco isso para mais nada no mundo. Então eu não posso tirar essa primeira parte para falar, ô meu irmão, minha irmã, se você não parar com essa vida de pecado, você vai para o inferno. E se você continuar vivendo a coisinha certa, no que Deus deixou, você vai para o céu. Esse tipo de pregação, homilia, ela é horrorosa. Ela não serve para nada. Muito pelo contrário. Ajuda Satanás a dar ibope para ele. Não. O anúncio verdadeiro é o pastor. Quem é esse? Esse Jesus? Esse Jesus é aquele que fez homens, mulheres saírem dos lugares onde moravam, muitos com a sua família, outros deixaram a própria família de sangue, para ir para o mundo afora, para anunciar um homem, uma pessoa, que é Deus e se fez homem no meio de nós, que é a resposta de tudo, e que mudou a vida delas, e elas não aguentam guardar isso, elas têm que levar isso. A missão é um encontro que eles fizeram, atenção, João Evangelista, olha lá como é que ele começa a escrever a sua primeira carta. Ele vai dizer, irmãos, filhinhos, aquilo que nós vimos, tá? Ouvimos e contemplamos, nós trazemos para vocês. Veja, ele primeiro teve um encontro para falar de Cristo. E como é que ele fala de Cristo? Aquele que é a vida, que é o tudo de bom, que é a resposta de tudo. Ele não foi anunciando, meu irmão, você está andando no pecado, você está no adultério, você vai para o inferno. Mulher, você está casada na segunda união, você vai para o inferno. Não, esse discurso é o discurso que o diabo quer. Para quê? Aí eu concordo. Se falarem isso, que usando esse sistema, e alguém lá na faculdade falar, eles usam esse sistema, se for assim, eles estão certos. Mas não é assim. Pode ter acontecido isso pela boca de muitos sacerdotes. E a gente tem que rezar, pedir que o Espírito Santo apague isso da gente. Para você reescrever, deixar Deus reescrever a verdade. Se você for lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Pedro, ele estava sendo preso, porque Jesus ressuscitou e proibiram ele, olha, vocês estão proibidos de falar desse tal de Jesus de Nazaré aqui, que ressuscitou. Vocês estão proibidos. E Pedro falou, ninguém vai me calar não. E começou a falar que Jesus era o único Senhor. Aí lá no capítulo 4, estavam ameaçando ele pela segunda vez, ele já tinha sido preso, soltaram ele. Pedro não aguentou. É aquela passagem que ele vai dizer, olha isso aqui. Debaixo do céu não existe nome maior do que Jesus Cristo, o único que salva e ninguém mais. É aí que está a questão. Quem é esse homem que salva? O tudo, o amor da nossa vida, o amor verdadeiro, não é um amor do mundo. O amor do mundo, tá? O amor do mundo aí, eu também já comi dele, e ele é ilusão, ele é falso, ele não sacia, muito pelo contrário. O amor do mundo aí,
É que nem aquelas comidas que a gente comia nas empresas. Eu trabalhei no Estadão uma vez, eu estou imposto, já estou falando a verdade. E a comida de lá tinha salitre. Eu comi um pouquinho, estava com o estômago, por isso que eu tenho gastrite até hoje. O estômago ficava lotado, passava meia hora, estava com fome. Mas eu comia um trocinho daquilo lá, mas eu era molecão novo, tinha 15 anos de idade. Come que nem um animal feroz. Eu comia um pouquinho de feijão, comia uns docinhos que ele fazia lá, dava uma queimação, e todo mundo fala, você tem um sal de fruta aí? Era aquela coisa, um antiácido, não pode falar a propaganda, né? Então, era assim. Aí daqui a pouco, passava uma hora, a gente com uma fome de novo, ficava doido para comer. Então veja, o amor do mundo, a pornografia, tá? O tipo de entretenimentos que hoje é passado para a gente, goela abaixo, pela internet, pelos televisores e até por muitas rádios, é um amor salitro. Ele estufa, mas não sustenta. Aí você vai no braço de uma, vai no braço da outra. Eu era assim, eu já falei para vocês. Eu já comi desse amor do mundo. E aí a gente foi taxado, pelo menos na minha época. Me colocaram literalmente, Dom Juan de Marcos. Eu era terrível. Com cara de bonzinho, mineirinho, quietinho, dá até dó de mim. Então olha só. Irmãos, esse amor é falso, não sustenta, faz a gente chorar, porque esse tipo de amor foi um desembaraço, porque eu estava fugindo de uma angústia que eu tinha numa relação com meu pai. Aí eu me jogava no braço do amor do mundo. Esse amor do mundo não presta. Por quê? Porque estava acabando, como acabou com muitos colegas meus. Uns morreram, outros se viciaram, outros se perderam. Agora, quando eu encontro o amor, ele vem com uma proposta, e não só com uma proposta, ele vem com os nutrientes que sacia a minha alma. E eu cheguei ao ponto, no meu caso, porque é uma questão vocacional, o que eu comecei a comer e beber desse amor, eu comecei a trocar tudo, lembra de Paulo? Tudo para ficar com esse amor. Então veja, o anúncio do pastor é o amor verdadeiro, um Deus que responde. Mas como é que ele responde, Senhor Padre? Orando, fazendo uma sese na vida. Não tem outra maneira de você se deixar ser conduzido por esse amor. Como diz uma canção, seduziste-me, Senhor. Olha a diferença. E olha, gente, eu era super jovem, bonito, tá? O mundo estava caindo aos meus pés, aquilo que o mundo oferece, a paz do mundo, a elegância do mundo, está tudo bom. Como é que pode um homem, não é os homens, para vocês não pensarem besteira, é o homem, que seduziu o meu coração, o meu, tá? Por quê? Seduziu. Eu fui deixando ele, eu fui permitindo, entra na minha casa sou eu. Aí ele começou a curar em mim áreas lá atrás, e eu comecei a chorar muito. Por que chorei? Porque mexeu na minha ferida. Qual era? Minha relação com meu pai, paterna. O amor do mundo não faz isso. Os braços de tantas mulheres nunca fizeram isso. E eu permanecia com o espinho lá dentro. E era uma fuga aqui, outra fuga lá. É como se eu estivesse dizendo assim:
por favor, eu tenho um espinho aqui, será que você consegue tirar nessa relação minha com você? Não. E você que é tão linda, pode tirar? Não, não. E você, doutor médico, pode tirar? Infelizmente eu não consigo. Quem é que vai tirar esse espinho de mim? Jesus diz: tu aceitas eu entrar na tua casa? Olha, entra Jesus. E eu ainda idiota, ele foi perguntar: será que o senhor consegue? Jesus, eu tenho certeza que deu aquela inclinadinha. Permita. Aí na oração, ele foi lá, ó. Você vive de fuga. Por isso você se joga no braço daqui, daquela. Por isso que você come que nem um animal selvagem. Você come sem pensar. Você vive para comer. Você não come para sobreviver. Ó, só de tirar uma farpa, eu falei: que é isso? Quem és tu? E a palavra: eu sou o que sou. Eu sou o que é agora na sua vida. Oh, meu irmão, minha irmã, traumas, rejeições, é uma pessoa que entra na nossa vida. Não é mãe. E olha que eu sempre fui apaixonadão pela minha mãe, até hoje sou. Hein, mãe? Beijo na senhora, tá? Seu coração é linda. Meu pai foi meu herói antes desse problema. Meu pai era o meu herói, que nem diz o Fábio Júnior, né? Meu herói, meu bandido. Eu sempre tive pessoas que eu admirei muito na minha vida, mas não foram nenhum deles. Muito menos Elvis Presley. O Elvis Presley também foi um estudo para eu entender por que eu queria ser igual ao Elvis. Porque eu fugia de um caroço que estava dentro de mim. Era uma fuga minha. Eu quero ser que nem esse cara. Eu quero ser igual ao Elvis Presley. Por quê? Porque o Elvis também, eu sei falar isso porque eu conheço a vida do cara, no bom sentido da palavra, né? Ele fugiu a vida toda das suas aflições, sendo um Dom Juan como ninguém, bonito, uma voz com talento que Deus confiou maravilhoso, mas ele sempre fugiu, ele sempre estava em fuga. E eu me identifiquei, porque quem está doente se identifica com quem está doente. Aí eu olhei para o Elvis e falei: eu também quero ser um outro Elvis, só que brasileiro. Lembra do vampiro brasileiro? Serve para mim. Se eu for o Elvis brasileiro, está tudo certo, desde que eu namore bastante, que eu seja conhecido, que eu seja famoso, e todo mundo fica babando por mim. Fuga, meu irmão, fuga, minha irmã. É doença, a gente se espelha em quem já está doente, no primeiro momento. Aí alguém chega para mim e fala assim: eu vou te apresentar alguém. Quem é esse alguém? Alguém que vai te tirar o espinho, que é o motivo de você fugir, gastar o teu dinheiro lá, de você ficar com essa ambição monstruosa naquilo. Quem? Vem cá. Ele tem um nome, e o nome dele é Jesus. Só tem um nome debaixo da terra que pode tirar o espinho de você. Quem? Jesus. E ninguém mais. Pode aparecer o líder do mundo atual, e vai aparecer. Ele não pode tirar o espinho da sua carne. Nunca. Você está entendendo o que o padre está falando? Quem é que enxuga as lágrimas da gente quando a gente perde um ente querido que a gente ama muito? Jesus. O líder não vai fazer isso. O líder vai fazer coisa pior. Ele vai fazer você falar: você perdeu tempo em ficar colocando tua confiança num tal de Jesus. É toda mentira. A verdade é aquilo que você vai atrás e pode fazer. Esse vai ser o novo líder. E eu vou favorecer para você ir atrás daquilo que você vai crescer. Toma, eu abro essa possibilidade para você. E muita gente vai, como já está indo.
Só que a Cristo Jesus, os poucos que permanecerem, vão ficar loucos para ir para o mundo inteiro para dizer: eu vi um Deus humano celebrando a vida em mim. Ele é verdadeiro. E não há dinheiro no mundo, nem sucesso, nem topete de Elvis, nada que sustenta a minha vida, nem botox para eu ficar mais jovem. E pode fazer, porque eu sou a favor para ajudar umas cabecinhas que tem aí por aí, viu? Tem umas pessoas que estão precisando de botox mesmo. Só que é o seguinte: não é isso que salva a minha felicidade, é Cristo. Quem sustenta a sua vida é Cristo. Um homem, ele pode, Jesus tudo pode. Quem espera nele sabe que o Senhor levanta, como ele falou para Ezequiel, esse mesmo, no capítulo 37, Ezequiel, está olhando, está vendo esse osso seco? Estou. Tu crês que eu posso devolver a vida a ele? E o profeta disse: Senhor, tu tudo podes. E aí ele disse: então estende a mão. É como o próprio Deus fala para você agora e fala para mim: o que é estender a mão? Então levanta-te. Esta situação que você está secando você por dentro, ou pessoas com quem você está preocupado. Tu crês que eu, não o líder que pode vir aí, ele não vai fazer nada da parte espiritual. Tu crês que eu posso devolver a vida por um filho teu que caiu nas drogas, uma filha tua que está perdida? Eu creio. Então levanta-te e comece a renunciar você. Primeira coisa: como assim renunciar a mim? Sua vontade, do teu jeito, com os teus planos, com a sua engenharia. Renuncia a isso. Eu vou devolver a vida para você e para aqueles que você está trazendo no coração. Quando? Não te interessa. Não te interessa. Desculpa o termo, mas é um termo que Cristo falou para Abraão. Abraão, tu crês em mim? Creio. Sai da tua casa, da tua terra, desse teu jeito. Sai dessa maneira que você anda pensando, como homem, como jovem, como mulher, como pai, como marido, como padre. Sai desse tipo de terra que o mundo pegou, que viciou você. E agora vá para onde eu te enviar. Mas para onde você está me enviando? Ele não vai falar. Venha. Veja, o homem Jesus que a gente se apaixona, ele não conta as coisas, ele faz. E como é que ele faz? Eu vou ver o resultado. Vem e verás. Vem. Lembra Filipe quando viu Jesus? Ele foi até Natanael, né? Amigo de Filipe. Ele chegou para Natanael, porque ele estava esperando o Salvador chegar, o Messias que o pai falou para Ezequiel. Aí Filipe viu. Filipe ficou tão cheio, porque ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com... Quem teve, padre? Filipe. Aí ele correu para o amigo dele e disse: Natanael, eu vi, ele está aqui, ele chegou, é verdade. De que você está falando, rapaz? Natanael, por amor de Deus, nós não estamos aguardando o Salvador há tanto tempo. Sim, mas o que tem? Então, ele está aqui, ele está ali em Jerusalém, ele está aqui na cidade de Belém, na Galileia, ele está passando ali em Cafarnaum. E aí Natanael vai falar: como que pode aqui nesse lugar, em Cafarnaum, aqui em São Paulo, aqui nesta casa, como é que Cristo pode estar? Vinde, vede, cara, vem. Então, meus irmãos, o grande anúncio do Cristo, pastor, é quando eu sou transformado. Primeiro, eu me deixo ser seduzido pelo Senhor na minha vida orante, Ele me cura, aí eu não aguento ficar quieto, aí eu quero ir para todo mundo e falar: meu irmão, minha irmã, Cristo é lindo, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é a resposta daqueles que já faleceram, aqueles que foram embora, que a gente tanto ama, que a gente morre de saudade. Pois é, Ele é a resposta, é verdade. Veja, esse é um anúncio que o líder nenhum que poderá vir vai trazer. Não vai.
Mas padre, mas e se isso tudo for uma farsa? Não, meu irmão, minha irmã, entenda. A verdade é você permitir ele entrar na tua casa e você vai ver. Lembra quando ele disse, Jesus, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pernas, mas não anda. O que ele está querendo dizer? Se não fizer uma experiência comigo, lembra? Eu vi e ouvi. Eu tive um encontro. Se você tiver um encontro, a tua vida é resgatada. Porque Cristo, Ele introduz a resposta que a humanidade busca vagando por aí. Ele é a resposta. Agora a gente tem que dar oportunidade para Ele. No meio de um barulho tremendo do mundo, dê oportunidade de Deus falar com você. Como, padre? Orando, meu irmão, se abrindo. Dá uma brecha, imagina a senhora, faz um buraquinho, e através daquele buraquinho ele vai entrar. Qual é? Qual é o buraquinho? A oração. Quem não reza, não é salvo por ele. Quem não reza fica perambulando no mundo que nem o velho Caim, que ficou escondido atrás de uma moita, com medo, e buscava aqui, buscava lá, e na verdade, ele não abriu a casa para Deus. Lembra das 10 virgens, as previdentes e as imprevidentes? Aquelas que não se abriram. Está demorando. Está demorando? Comece a orar para você ver se você não sente a presença do Senhor. Comece a permitir, fazer um esvaziamento, fugindo das ocasiões que te levam a pecar. Gente, o caroço está aí. Fugir das ocasiões que costumeiramente te leva a pecar. Foge. Vai saindo devagarinho. Vai fazendo outra escolha. Faça penitência. Reze todos os dias. Padre, mas se eu não tiver com vontade, reze assim mesmo, é válido. E como é? Faça a tua vida um altar para Deus. É isso, Jesus. O mundo está cada vez mais distante. Muitos filhos teus estão espalhados pelo mundo. Eles te procuram, mas não sabem que é a ti que eles procuram. Olha esse termo. Muitos procuram a ti, Jesus, mas não sabem quem é a ti. Acha que é no sexo, ou com as mulheres, ou com os homens. Acham que buscar a ti está em ser um exímio empresário ou uma exímia empresária. Não, não é. Em ser bonito, a coisa mais linda do mundo, como homem ou como mulher. Não, não é. O encanto é passageiro e a beleza também. Provérbios capítulo 31. Então aonde? É Cristo. Cristo. Debaixo do céu não existe nome nenhum, a não ser de Jesus, que nos salva. Pega isso como verdade. Não existe nada, só Jesus salva. Amém? Lembra daquela música, Santo Nome? Santo Nome? Vamos cantar devagar. Depois que ao invocar teu santo nome me escutará. É a vida de oração. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei, vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar Só vai dedilhando. santo nome me escutarás. Meu irmão, minha irmã, esse é um ofertório espiritual que você tem oportunidade de fazer. Fazer uma experiência pela fé em Cristo, no nome dele, porque não existe outro nome maior e nunca vai existir. O único que pode entrar, se você permitir. Se você não permitir, ele não entra.
Ele não é. A não ser que você permita que Ele faça essa obra de entra Jesus dentro de mim. Isso requer esforço, tempo e assiduidade, ser assíduo em fazer isso todos os dias, a cada momento. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Jesus. Cura-me. Cura-me. Cura-me, Jesus. Meu passado, minhas lembranças. Cura-me. Traumas, rejeições, brigas. Cura-me, Senhor, sobre preferências. Eu percebi preferências dentro da minha própria casa, da minha família. Talvez pelos meus irmãos, preferência por aquilo, por aquele, e eu me senti retraído. Cura-me, Jesus. Eu trago um espinho dentro de mim. Quem pode me tirar desse espinho? Jesus. Jesus. Aquela surra que você não perdoa de um ente querido seu. Quem tira esse espinho traumático? Jesus. Não é escolas, não é líder do mundo, não é professor, não é mãe, não é pai, é Jesus. Tem um nome, uma pessoa. Ele é lindo, ele é delicado, ele é delicado ao entrar na tua casa. Jesus entra nas pontinhas dos pés para não atrapalhar você, mas basta querer. Eu quero, Senhor, faz uma obra em mim a partir de agora, Jesus. Eu tenho vícios, eu não sei qual é o teu vício. Cada um tem, eu tenho, você tem, outros têm. Peça para Jesus, se você tiver coragem. Esse vício que você nunca quis que ninguém mexesse, mas eu acredito que é um dos espinhos que vai te fazer ser salvo, que vai te salvar. Alguém tem que tirar ele. Não permita morrer com esse espinho, meu irmão, minha irmã. Por mais prazer falso que ele te dá. É a bebida? É um relacionamento fora do matrimônio? Talvez seja masturbação, talvez seja consumir o tempo todo, talvez seja falar demais, praguejar demais, querer saber as fofocas, falar mal do outro. Eu não sei qual é o teu vício. Deus é o único que sabe, e Ele não te acusa. Olha o termo. Deus não veio para acusar você da tua fraqueza. Não, de jeito nenhum. Ele não está falando de inferno. Ele está falando assim: eu te amo. Um amor que ninguém pode dar. E eu sou o único que sou capaz de entrar em qualquer época da sua vida, desde o ventre materno. Talvez uma rejeição lá, sentida pelo pai que não queria ter filho, e você pode ter recebido. Deus é o único que, se você permitir, Ele entra no ventre, no passado da tua vida, porque Deus ultrapassou o tempo. Ele é Jesus. O Pai derramou todo o Espírito nele, e Ele pode ir lá no ventre materno, e Ele pode tirar aquele espinho da rejeição na sua formação como ser humano. Foi na sua meninice, foi? Alguém abusou de você, até genitalmente, ameaçando você. Se você contasse para alguém, alguém sangrou você na sua intimidade quando era criança, e mexeu com a tua formação psicológica. Só Jesus
delicadamente, Ele vai dizer: tu crês que eu posso fazer isso, voltar a viver? Eu sou o único que posso tirar qualquer trauma na vida de um ser humano. Eu vos criei, eu desci no mundo para procurar a ovelha perdida, colocar remédio nela, enfaixá-la e devolvê-la para o aprisco. Por isso, meu irmão, minha irmã, não brinque com Jesus. Não faça da tua religião católica um faz de conta, não. É Deus vivo, verdadeiro, que bate na porta e diz: posso entrar? Aí a gente vai poder cantar assim: eu sei que ao invocar teu santo nome, ó Jesus, me livrará. Vamos embora? Com calma, sem desespero, com alegria. Primeiro o ofertório espiritual, depois aquele, se você quiser. Vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome, mais uma vez, eu sei, vai lá. eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Vem, Senhor Jesus. Eu sei que ao invocar, Levanta teu braço, meu irmão. Vai, vem junto com o sacerdote. 1, 2, vai. Jesus, 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 Quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Levanta o braço. Olha lá, Jesus. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida. Mexe na minha estrutura. Cristo é. Levanta o teu braço. Eu sei que ao invocar, vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome, Eu sei que ao invocar teu santo nome mais uma vez, eu sei que ao invocar me escutará, Jesus. eu sei que ao invocar teu santo nome, Deixa ele entrar, vai lá. Nome dele, vamos lá. Jesus, Cura-me, Senhor. liberta-me, Entra na minha casa. Cristo é o Senhor. Levanta o braço. Jesus, Jesus, Jesus. Ora lá e erra na baiô. Jesus, Jesus é o Senhor. Não há outro nome. Jesus Cristo é o Senhor. Levanta o seu braço, meu irmão, minha irmã. Vocês estão em casa. Proclame que só Jesus é o Senhor. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, onde eu não posso ir. Só Tu tens palavras de vida eterna. Levanta-me, Senhor, do passado da minha história, no passado da minha na minha infância, na minha meninice, desde o ventre da minha mãe. Entra lá, Senhor. Tudo aquilo que foram vozes da rejeição, vozes da indiferença, tudo aquilo, Senhor, na minha formação, que estava atrapalhando o meu desenvolvimento no ventre da minha mãe. Só Tu tens o poder, só Tu é o Senhor. E como diz a santa palavra,
Não há nome debaixo do céu maior do que o teu, Jesus. O único que pode me salvar. Salva-me. Cura-me, Jesus. Vá, Senhor. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Fecha os teus olhos. Manifesta o teu querer, ó Filho, único sacerdote perfeito de Deus, pastor eterno. Entra, Senhor, na minha vida. Entra na minha casa, Filho de Deus. Sim, Senhor, cura-me. Restaura, Senhor, toda a minha área emocional. Tudo aquilo que eu vi mexeu com as minhas estruturas. Tudo aquilo que fizeram no meu corpo, que infectou, Senhor, o meu psicológico. Cura-me, Jesus. Entra, Senhor, na minha casa. Permita, Senhor, venha com a tua mãe e Senhora nossa Maria, minha mãezinha. Entra na minha casa, Senhora, Mãe de Deus e minha mãe. Toda a história da minha vida, desde a minha infância, na minha mesa de casa, na convivência com a presença paterna e materna. Cura-me, Senhor. Xiralabaie. Ora xiralabalabalabalabalabaie. Ora labaraie ranabala. Sim, Senhor, toda a imagem masculina nesta casa. Xiralamaie ranabalabalabala. Ora lá, xira lá, baie, anabasura lá, baie. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Ora lá, baie, cura-me, Senhor. Cura, Senhor, de tudo aquilo que foi a dureza na imagem do masculino nesta casa. Tudo aquilo que foi a ausência da imagem do masculino verdadeiro que Deus desejou nesta casa. Cura, Senhor. Ora lá, shira lá, baie, hanabasura lá. Ora lá, e agora, Senhor, em toda a imagem do feminino, na imagem materna, tudo aquilo que foi deformado desde a infância, na minha infância, às vezes palavras mal colocadas pela imagem materna da minha mãe. Cura-me, Senhor, porque ela também sofreu rejeições, porque ela também foi vítima de preferência de uma outra irmã e rasurou o coração dela. Por isso, Senhor, cura agora. Vá onde nós não podemos ir, Senhor. Tu és a fonte da vida, Tu és o pastor maior. Eu estou apresentando, Senhor, os machucados da minha história. Depois, Senhor, na minha meninice, na minha adolescência, traumas, rejeições, bullying na escola. Sim, Senhor Deus, tudo aquilo que foram lugares onde eu passei, onde existiu a marca da morte ali. Cura-me, Senhor. Entra na minha história, Filho amado de Deus, Jesus. E na minha vida mais atual, Senhor, na minha vida de adulto, na hora que eu tive que enfrentar, na luta do dia a dia, todas as decepções que eu acabei encontrando com pessoas, com perdas, com as enfermidades, com as dificuldades no dia a dia, Senhor. Vem, Jesus, só Tu tens palavras de vida eterna. Ó Maria, minha Senhora e minha Mãe, nós pedimos a Sua poderosa intercessão nesta hora. E agora, irmãos, vamos pedir pelos doentes. Ó Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos uma fileira de filhos amados que não estão bem de saúde, Senhor. Escuta o Teu povo agora.
que apresenta diante do teu santo altar tantas vidas, tantas almas. Muitas estão nos hospitais, outras estão em casa, outras estão morando longe, mas não estão bem. Senhor, nós colocamos os enfermos, pela intercessão da Virgem Mãe Maria. Puxa vida, eu queria tanto ouvir os meus servos, que há 14 anos comigo orando no Espírito, não solta uma oração no Espírito. Pode falar alto, porque a oração proclamada, ela é um escudo, que fortalece o sacerdote também nesta hora. Levanta a sua mão para o sacerdote, para que eu seja a boca de Deus, para que caia tudo aquilo que foi muralha levantada do diabo na vida de muitos. Depressão, muitas pessoas foram e vivem ainda amarradas numa rejeição profunda. Sim, que o Padre seja a boca de Deus para proclamar que só Jesus é o pastor que conduz, que cura, que liberta. Liberta, Jesus. Cura, Senhor. Cura esta mulher, Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje ela é uma mulher, biologicamente falando, mas ela foi amarrada quando ainda era pequenininha. Senhor Deus, só Tu podes ir no mais escuro da vida de cada um de nós. Liberta, cura, Senhor, restaura nesta hora. Eu peço como sacerdote de Cristo Jesus, por intercessão da Rainha Mãe Maria, que todo o império da morte que adentrou a tua história de vida, através de rejeição, através da rejeição e de palavras malditas sobre você, que caia agora por terra, debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo, e que a Virgem Santa, percorrendo com o menino Jesus no colo, possa agora entrar no vício da tua vida. O vício do álcool, o vício da pornografia. Senhor Deus, junto com a Virgem Santa, percorrei o caminho dessas ovelhas. Todos os vícios do consumismo, do dinheiro, das apostas, das jogatinas, dos prostíbulos, de tudo aquilo que está ligado ao adultério. Levanta o teu braço, irmão. Entrega agora aos pés de Cristo, o bom pastor. Eu sei que ao invocar, teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome, qual é o nome dele? Levanta o braço. Que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei, de novo, vai. Eu sei que ao invocar, tenha fé, toma posse, levanta o braço. 1, 2, vai. Eu creio, já venceu a morte. Único Senhor, Cristo é o Senhor. Toma posse, levanta teu braço, anuncia a Ele. Vencedor na minha vida, Ele já tem a vitória. Quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, 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 vai. Ele
Ele já venceu na sua vida. Toma posse, meu irmão. Quem Ele é? Vai. Jesus Cristo é o Senhor. Junto com o Padre, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o Senhor da minha vida, da minha vida, da minha casa e deste lugar. Jesus é o único Senhor e ninguém mais. Eu não sou o Senhor. Eu não sou o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida, da minha história e da história do mundo inteiro. Ele já venceu. Na minha vida, na vida dos meus, Jesus já é vitorioso. Não no meu tempo, mas nele a vitória está. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus, irmãos. Só Jesus é o Senhor. Amém? Padre, o Senhor está visitando pessoas agora. Pessoas que se olham no espelho e não se aceitam. O Senhor está visitando pessoas que mendigam opiniões para poder sair de casa. Um jeito de cabelo, uma vestimenta, opiniões que ali ela se faz na vida dela. O Senhor está te visitando agora, e a palavra de ciência que Ele me dá é restauração. O Senhor está entrando em todos os cômodos da sua casa agora nesse momento, está visitando você e restaurando. O Senhor diz para você agora: você é importante, o Espírito Santo está em você. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, entregando esse ofertório espiritual, vamos professar que Ele realmente é o único Deus